Oi, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha experiência com o jejum espiritual. Eu vou compartilhar com vocês os benefícios que a prática do jejum trouxe para a minha vida. Então, gente, eu comecei a praticar o jejum espiritual desde que eu tive um encontro real com Deus, né? Como eu já falei para vocês aqui várias vezes. Já contei um pouco sobre como foi aí esse processo de encontro com Deus, de começar a ter uma vida de comunhão com Cristo. E eu vi muitas pessoas falando aqui nos comentários que não conseguem jejuar, que é super difícil. Sim, gente, eu quero falar para vocês que você pode começar aos poucos. Não precisa tu começar a jejuar fazendo um jejum de 24 horas, porque você vai acabar radicalizando em algo que você não vai conseguir dar conta por não ter preparo para isso. Então você pode começar a fazer de 1 hora, de 2, 3, e aí você vai aumentando aos poucos, tá? Então assim, essa é a minha dica para quem tá falando aqui nos comentários que não tá conseguindo jejuar, que tem muita dificuldade com o jejum, porque você tem que se abster ali do alimento, e é um pouco difícil realmente. Mas se você for preparando o seu corpo aos poucos, você vai conseguir. Então comece aos poucos, tá bom? Então, eu quero começar falando para vocês que o jejum espiritual me ajudou muito na questão da higiene mental. Por quê? Quando você vai jejuar, você tem que abrir mão de coisas que você faz no seu dia a dia, como, por exemplo, usar a rede social, que é uma coisa muito comum. Tem pessoas que vivem das redes, precisam disso, precisam estar ali conectadas. Outras não vivem disso, mas têm o hábito ali, ou até o vício de usar a rede social. E nós sabemos bem que o excesso do uso das redes sociais podem trazer malefícios para a sua vida, ainda que você não perceba isso. Mas eu observo algumas pessoas que falam que não afetam a vida delas, e afeta sim. Eu vejo nos comportamentos das pessoas que consomem muito rede social. Então isso vai ajudar a higienizar a sua mente quando você se desconecta ali de TV, de internet, e passa a se conectar com o Pai. Isso vai limpar a sua mente assim, de uma forma muito intensa, e você vai perceber isso, que depois que você for entregar o jejum, você vai estar tão adaptado a ficar ali desconectado, que você vai ter dificuldade até para responder pessoas aí no seu WhatsApp, se caso tiver mensagens lá, porque eu passo por isso, quando eu faço um período assim prolongado de jejum. Eu não tenho vontade de voltar para as redes sociais. Isso é muito interessante e é muito bom, porque a gente sabe que essa falta de equilíbrio pois vai trazer um excesso, e esse excesso vai te fazer mal. Então essa desconexão aí daqui das coisas da terra para se conectar com o Pai te faz muito bem, vai higienizar sua mente assim. Você vai perceber isso, depois você vai me contar aqui nos comentários. E se caso você já sente isso quando você faz jejum, para quem já tem o hábito de praticar jejum espiritual, você vai me dizer aqui se o que eu tô te falando não é verdade. Ajuda muito, gente. Então, essa parte de higiene mental é muito boa. E sem falar também que quando você se abstém de certos alimentos, ou de todos os alimentos, você vai desintoxicando o seu corpo ali. Você passa por esse processo de desintoxicação. Então, o seu organismo fica muito mais leve, o que ajuda bastante também na nossa saúde mental. Porque, como eu falei aqui, tem alimentos que influenciam sim em nossa saúde mental. E quando eu fiz um jejum aí prolongado de 3 dias, especificamente, eu percebi isso. E tem alimentos que fazem muito mal para o meu cérebro, como por exemplo o café. E eu não consegui cortar totalmente ainda, né? Mas hoje eu tomo com equilíbrio, mas eu tomava muito café. E nesse dia que eu fiz esse jejum prolongado de 3 dias, eu percebi que o café faz muito mal. Então, se eu pudesse cortar ele de vez, seria muito bom pra mim, porque para o meu caso, ele não me faz bem. Só que eu gosto, né, de tomar café. É uma sensação de bem-estar quando eu tomo, mas eu sei que ele não é bom para o meu cérebro. Então, aos poucos eu vou tentando tirar o café aí, até eu ficar sem ele e tomar só de vez em quando. Então, tem outros alimentos aí específicos que eu percebi que faz muito mal, tipo frituras, coisas assim, que me deixam mais ansiosas. Então, o jejum vai te ajudar muito a higienizar tanto a mente quanto o seu corpo. Eu percebi também que o jejum me ajuda bastante com a questão do domínio próprio. Eu consigo, assim, me controlar mais, tanto na questão do temperamento quanto em outras coisas. Como eu já falei aqui, né, até citei as redes sociais, você consegue ter mais equilíbrio. Tipo assim, você consegue dizer, eu não vou comer isso hoje, e você não come. Eu não vou acessar essa rede social hoje e você não acessa. Então é algo que você vai adquirindo com o tempo. A questão do domínio próprio vai te ajudar muito aí. Quem tem dificuldades em outras áreas, né? Eu não vou nem citar aqui. Mas se você tem dificuldade de se controlar em muitas coisas, na questão do temperamento, por exemplo, pessoas que têm um temperamento muito forte,
como por exemplo pessoas coléricas que explodem muito fácil, vai ajudar bastante você aí nesse processo de você aprender a se controlar. Não tô dizendo que tu vai ficar 100% ali, né? Até porque temperamento é algo assim bem difícil de você conseguir moldar, mas isso vai te ajudar muito a controlar. Então, antes eu explodia assim com tudo, e hoje eu já tenho mais dificuldade de explodir. Só que tem a questão também de ambientes que você convive. Tem ambientes que te incentivam a ser uma pessoa super estressada. Então vai ser um pouco mais difícil você conseguir se controlar, mas ele vai te ajudar muito aí nessa questão da temperança. Então, se você vê que seu temperamento é difícil de lidar e você precisa se controlar mais, então você precisa jejuar, porque o jejum vai te ajudar muito a controlar isso aí. E outra questão, né, do jejum, que assim é nítido a gente falar isso, que todo mundo que começa a jejuar percebe logo, é a questão da sensibilidade espiritual. Você fica mais sensível espiritualmente. Algumas pessoas vão começar a ter visões, sonhos proféticos. Isso aí vai ser algo assim muito comum. Quando começar, gente, não vai parar. Sério. Quanto mais você buscar, quanto mais você fizer jejum conciliado com oração, com leitura da palavra, mais tu vai se aprofundar aí com Deus. Quanto mais profundidade, mais experiência você vai ter. Então, para quem quer ter experiências com Deus aí, começa a jejuar. Claro que quando eu falo do jejum aqui, né, gente, vamos entender que eu tô falando que existem outras coisas também. É obediência, renúncia. Não é só tu passar fome e querer ter experiências com Deus, porque não é assim que funciona, né? Você precisa realmente ter uma vida de comunhão com Deus, de santidade, porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então não adianta você jejuar, você não viver em santidade, você, por exemplo, falar palavrão, fazer coisas que desagradam ao Senhor. Não adianta, porque a intenção do jejum é justamente a purificação espiritual. Então, com essa purificação, vem muitas consequências, e uma das consequências é você mudar mesmo e não ser mais uma pessoa voltada para a carne, e sim voltada para as coisas de Deus. Então, é muito importante ressaltar isso aqui, tá, gente? Jejum não é só passar fome, não, pelo amor de Deus. Sempre que eu falo isso aqui, eu vejo pessoas falando, porque o jejum que agrada a Deus é a obediência. Sim, mas eu falo sobre isso também aqui nos vídeos. Eu não falo só para você jejuar, passar fome e viver de qualquer jeito, fazendo práticas erradas. Não, eu falo sobre todas essas coisas que te ajudam a se aproximar de Deus. Então é muito importante vocês assistirem também os outros vídeos, vão te ajudar aí, você vai aliar tudo para que você possa se aproximar de Deus. Entenderam, gente? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado aí, te incentivado a buscar mais a Deus e a praticar o jejum. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.